Informação confirmada pelo jornalista Geliezer Paulo, da Rádio Sagres, aqui de Goiânia. Muito obrigado ele também por conceder essa matéria, falando sobre o meio-campista Wesley, jogador de 31 anos de idade, que acertou com a direção do Goiás nesse último dia de janela de transferências. Já estava tudo certo entre Goiás e também a equipe cearense. Entretanto, o técnico Dorival Júnior, que acabou chegando no Ceará nas últimas semanas, foi especulado inclusive bastante no Goiás no final da última temporada e no comecinho também de 2022, acabou vetando a ida do jogador na Goiânia. Segundo aí o Dorival Júnior, ele quer se encontrar com o atleta para a sequência da temporada. O Wesley, que foi inclusive uma das maiores contratações da história do Ceará, se não me engano, pagou mais ou menos 4, 5 milhões de reais lá na temporada de 2018 para a disputa da Série A, mas que nos últimos anos não teve uma grande sequência. Na minha opinião, não seria assim um jogador espetacular, mas como a direção do Goiás tinha prometido pelo menos um outro camisa 10 para competir ali com o Elvis, nessa condição de titular, acho que poderia agregar no elenco. Direção do Goiás fazendo essa bagunça toda na temporada, sem planejamento, sem ter um técnico definido, inclusive para indicação de jogadores, tendo que negociar nesses últimos dias, nessas últimas horas da janela de transferências. Acabou esbarrando no Dorival Júnior, que acabou não liberando o meio-campista lá do Ceará. Ele que nessa temporada entrou em campo apenas 2 vezes com a camisa do Ceará, nas últimas 3 partidas inclusive que teve aí sob o comando do Dorival Júnior, acabou ficando no banco de reservas e não participou de nenhuma delas. No último Campeonato Brasileiro, ele jogou aí pelo Juventude, onde foi importante no time, entrou em campo 34 vezes, marcou 2 gols e também deu 1 assistência. Lá em 2017 ele se destacou bastante no Ceará, primeiramente em 2015, na Série B, depois em 2016 também marcou 7 gols naquele ano e foi transferido para o Vissel Kobe do Japão. Naquela situação, em 2018 o Ceará, retornando para a Série A, acabou adquirindo o jogador para a sequência da temporada, onde ele entrou em campo 33 vezes e marcou 3 gols. Mas depois não conseguiu dar a mesma sequência, só 24 jogos em 2019, 2020, 29 atuações, antes de ter seu empréstimo para a equipe do Juventude. O Wesley, que já é bem rodado no futebol brasileiro, além desses times que eu falei aqui no vídeo, ele começou sua carreira nas categorias de base do Atlético Mineiro, também passou pelo Ipatinga, Chapecoense, Santa Cruz e Ferroviária de Araraquara. Quero saber sua opinião a respeito do meio-campista Wesley, jogador que o Goiás acabou acertando juntamente com o Ceará, mas barrado aí pelo Dorival Júnior, um técnico que inclusive foi bastante especulado no Verdão. O que você acha sobre o jogador também, dessa janela de transferências frustradas, da direção esmeraldina, que acabou acertando apenas com alguns outros jogadores. Finalizando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um jogador que teve proposta do Goiás, mas que não foi liberado para o seu clube para disputar essa primeira divisão. Que trata-se aí do lateral esquerdo Júnior Tavares, jogador de 25 anos de idade, que estava na equipe do Náutico desde a última Série B. A informação que é do repórter Vitor Pimenta, do jornal O Dia. Muito obrigado aí também por ter concedido essa informação. O Júnior Tavares, que foi ali um desejo da direção, ele que era um cara assim que desde a época do esporte, do próprio São Paulo, eu já tinha indicado ele aqui para o Goiás, poderia ser um jogador excelente para a última Série B. O Náutico, inclusive, que em questão de elenco tinha vários bons jogadores, o Caio Dantas, o próprio Júnior Tavares, o Jean Carlos no meio de campo. É um time que realmente deu muito trabalho, especificamente ali para o Goiás, lá naquele segundo turno. Inclusive, o Júnior Tavares deu uma assistência naquele duelo contra o Verdão. Então, é um jogador que despertou o interesse da direção esmeraldina. Isso aconteceu antes da negociação com o Juninho, tá bom? É bom deixar isso claro. Muita gente achou estranho, o Goiás ele negociando com vários jogadores da mesma posição, mas antes de confirmar ali o acerto com o Zória da Ucrânia e também o lateral esquerdo Juninho, que está retornando, o Goiás vai poder inscrever ele tranquilamente, porque a FIFA fez ali uma nova cláusula para esses jogadores brasileiros que estão retornando lá do exterior, se vocês me entendem desse conflito, enfim. Então o Júnior Tavares foi sim procurado pela direção do Goiás, mas o Náutico, time que ele tem contrato até o final do ano, não iria liberar o jogador de forma gratuita. Então acabou esbarrando nesse quesito. Júnior Tavares, que tem 25 anos de idade, como eu disse, costuma jogar como lateral esquerdo, também às vezes pode ser improvisado no meio de campo como um segundo volante, jogador que está na equipe do Náutico e nessa temporada fez aí 19 jogos com 2 gols marcados e também 2 assistências. Atleta que chegou ainda na reta final da Série B do ano passado, quando fez 13 jogos com 1 gol e 2 assistências com a camisa do Náutico. Anteriormente a isso estava defendendo o Sport lá de Recife, um dos rivais da equipe do Timbu também, onde jogou a Série A tanto de 2020 quanto também naquele início de 2021. É revelado nas categorias de base do Grêmio, começou lá a sua carreira em 2015, passou também pelo Joinville em 2016, até chegar no São Paulo, onde conseguiu inclusive se destacar bastante
em 2017, dando ali 7 assistências na disputa do Brasileirão. Depois disso, acabou tendo uma rápida passagem no futebol europeu também, tanto no Sampdoria da Itália, quanto por último, né, no Portimonense, 18 jogos antes de chegar na equipe do Sport. Para mim era um jogador interessante, acho que até mesmo em relação principalmente à Série B, né? Hoje na Série A talvez não seria aquele nome espetacular, mas com toda certeza, né, das opções que hoje tem dentro do elenco do Goiás, né, tanto o Hugo quanto o Danilo Barcelos, acho que o Júnior Tavares poderia sim ser uma boa opção. Em relação à Série B, né, como vai disputar aí o Náutico, acho que pode ser um jogador para completar o seu elenco. Inclusive a lateral direita do Náutico deverá ser formada aí pelo Vitor Ferraz, aquele cara mesmo que foi especulado, né, no Goiás no começo do ano, ex-Grêmio, Curitiba, Santos, enfim, fechou também com a equipe de Recife para a disputa da Série B. Quero saber sua opinião sobre o Júnior Tavares, né, jogador que acabou não se acertando com a direção do Verdão, enfim, quais posições você acha que o time esmeraldino poderia ter se reforçado da melhor forma possível. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e conferir os nossos outros vídeos que eu vou estar deixando aqui no final também para vocês acompanhar. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!